visualizando ou não estiver me ouvindo, por favor, mandar um aviso. Então, nós vamos terminar o exercício que a gente deixou aberto na aula passada, onde nós estávamos modelando o movimento de um bloco depositado sobre um filme de óleo lubrificante, numa rampa inclinada de um ângulo θ. Esse bloco tem uma área A e tem uma massa M. Nós, então, conceituamos um modelo físico, um modelo matemático diferencial, e ficou faltando a gente deduzir o modelo matemático contínuo. Então, vamos fazer isso. Uma vez que nós temos um modelo diferencial, nós podemos agora integrar essa equação diferencial para obter o modelo matemático contínuo. Vejam, o que nós temos aqui é uma EDO, uma equação diferencial ordinária. Ela é de primeira ordem, ela é linear e é não homogênea. Então, um possível método para resolver essa equação é o método da separação das variáveis. Então, nós podemos reescrever essa equação, então, integrando pelo método da separação das variáveis, nós vamos ter o seguinte: separando as variáveis, veja, que nós temos que beta e alfa são constantes, né? São constantes. A variável dependente é UB. Depende de quem? Do tempo. E T é a nossa variável independente. Por isso, o método da separação das variáveis. Nós vamos separar a variável dependente da variável independente. Então, nós temos aqui, ó, du, dt, então temos que separar isso. E trazer para um lado só o que depende de U, e do outro lado só o que depende de constantes e do tempo. Nós podemos reescrever essa equação como sendo du dt igual a alfa menos beta UB de t. E daqui nós podemos pegar essa função, vamos dividir por ela e vamos multiplicar tudo por dt. Assim nós vamos ter aqui du d sobre alfa menos beta UB igual a dt. Então, nós separamos variáveis. No lado esquerdo só aparece a velocidade. No lado direito só aparece o tempo. Então, está separado. Então, estão separadas as variáveis. Agora, nós integramos ambos os lados. Integral e integral. O tempo vai variar de 0, quando a gente inicia o experimento, até um tempo genérico t. Nós só vamos mudar o nome da variável no integrando para não confundir com o limite. Mas não muda nada na expressão. E nós sabemos que, quando o tempo é 0, a velocidade vale 0, porque a gente especificou assim. E quando o tempo é genérico, a velocidade vale UB função do tempo. Então, vamos mudar também o nome da variável. Bom, a integral do lado direito ela é trivial. Do lado esquerdo, nos lembra aqui um logaritmo, só que para a gente não errar, nós vamos fazer uma mudança de variável, já que aqui aparece constantes e aparece também um sinal negativo. Então, se a gente integrar diretamente dizendo que isso aqui é o logaritmo disso, nós vamos errar, porque tem um sinal negativo e tem constantes envolvidas. Então, nós vamos fazer aqui a mudança de variáveis.
vamos chamar de lambda alfa menos beta UB tio. Portanto, d lambda deriva em ambos os lados, alfa é uma constante a zero, menos beta dUB tio. dUB tio. Bom, vamos agora substituir, no lugar dessa diferença, nós vamos substituir o lambda. Tomar cuidado também para substituir o elemento de integração pelo elemento novo de integração, d lambda. Então, vai ficar integral de dUB. dUB é menos d lambda sobre beta. Então, vai ficar menos 1 sobre beta, integral de d lambda sobre alfa menos beta tio, que é o que nós batizamos como sendo lambda. Lambda. E aí nós temos que substituir também os limites. Isso nós fazemos, olha, olhando aqui, veja, quando o betil é zero, lambda vale alfa. O betil é zero, então lambda vale alfa. Então, quando o limite para o B é zero, o limite para a lambda é alfa. E quando o betil é o B genérico, lambda vale alfa menos beta UB. Então, vem aqui em cima, ó, alfa menos beta UB. Isso é igual à integral de dt tio variando de 0 até t, que é t. Bom, então, daqui nós vamos retirar aqui. Agora sim, nós podemos integrar. Isso aqui vai dar o logaritmo. Fica, então, menos 1 sobre beta, que multiplica o logaritmo variando de alfa até alfa menos beta UB. Isso vai dar a diferença do logaritmo. Ln de alfa menos beta UB menos Ln de alfa. Ln de alfa. Ln do limite superior menos o limite inferior. Isso é igual a T. Menos beta. Menos 1 sobre beta. Então, vou multiplicar por menos beta. Então, aqui vai aparecer menos beta t. Nós multiplicamos ambos os lados por menos beta. E nós sabemos que o logaritmo da diferença é o coeficiente entre os logaritmos. A divisão entre os logaritmos. Portanto, nós vamos ter Ln de alfa menos beta UB sobre alfa igual a menos beta t. Bom, eu quero com a expressão para a velocidade em função do tempo. Eu tenho que isolar a velocidade nessa expressão. Para isso, eu faço ambos os lados elevado, né, a exponencial, e a exponencial do logaritmo neperiano dá o próprio argumento do logaritmo. E do lado direito vai ficar, então, a exponencial. Portanto, fica menos alfa, fica alfa menos beta UB sobre alfa igual menos E a menos beta t. E aí, vou procurar agora isolar. Nós vamos ter que menos beta UB, função do tempo,
igual a... Vou multiplicar por alfa, fica menos alfa E, e vou pegar esse alfa e levar para o segundo membro, vai então menos alfa. Então fica menos alfa mais alfa E a menos beta T. Multiplico tudo por menos 1 e divido por beta. Nós vamos ter UB, função de T, igual a alfa sobre beta, que multiplica 1 mais E a menos beta T. Vamos checar, então. Sempre é bom fazer verificação. Quando T é zero, deveria dar zero, e não está dando. Significa que nós temos algum erro de sinal. Tá? Então, vamos verificar aqui na integração. Aristeu, Sim. eu não entendi ali no d lambda, você está derivando em relação ao quê para dar menos beta DUB? Se deriva lambda em relação a UB, que são as duas variáveis, né? A variável lambda e o tio. Quando você faz d lambda d o tio, isso fica igual, veja, alfa é uma constante, dá zero. Aqui fica menos beta, porque vai ficar a derivada de UB, que Ah, é tá. unidade. Agora eu Tá? Então, entendi. você multiplica, você obtém d lambda igual a menos beta d u tio. Ok? Vamos então agora conferir aqui, porque tem um sinal que está inconsistente. Nós temos, primeiro aqui, nós temos que verificar se tem algum erro de sinal nesse ponto, mas vamos primeiro ver se tem erro na integral, tá? Então, eu separei as variáveis, tá ok? Substituindo Professor, lambda, pois não. você esqueceu do negativo. Ah, Não, tá certo. Não achei não. tudo bem. Vamos continuar. Se alguém perceber, me avisa que a gente vai mais rápido. Então, aqui é lambda. Ficou, então, d lambda sobre lambda e menos 1 sobre beta, igual a t. Menos 1 sobre lambda, ln de alfa menos beta UB, que é o limite superior, menos o ln de alfa. E isso é igual a t. Igual a t. Tá. Então, o erro está aqui, ó, pessoal. É que eu multipliquei por menos beta, né? Uma vez que, olha, t era positivo. Né? Eu multipliquei por menos beta. Não achei o erro também, não. Ô, Menos professor, beta. Ficou menos beta, pois não. ali na hora que o senhor passou o logaritmo neperiano e dos dois lados dando o e do lado Isso. direito, Uhum. ficou um menos a mais no e? Aqui, olha. A parte em cima e um pouquinho para a direita, na linha exatamente. Aqui, né? Sim, Se puder passar. Esse esse menos. menos aqui está sobrando. É aqui, então, que está o erro, você acabou de encontrar. Tá? Então, aqui é mais, tá? Porque, olha,
eu elevei ambos os lados à exponencial. Ficou E elevado ao logaritmo. E E elevado a menos beta. E positivo. Ok? Então, E positivo, vamos reescrever aqui, olha. Menos beta U vai ficar, então, menos alfa mais alfa e a menos beta t. Ok? Conferindo novamente. Alfa menos isso, fica alfa vezes a exponencial. Esse alfa vai para o segundo membro, vai negativo. E aí nós vamos ter que UB, função de t, é igual a... Coloco o alfa em evidência, multipliquei tudo por menos 1, coloco o alfa em evidência, vai ficar então alfa sobre beta, que multiplica. Quando eu multiplico por menos 1, aqui fica mais alfa, então eu coloquei ele em evidência, fica 1 menos E a menos alfa t, beta t, menos beta t. Ok, vamos verificar se está certo agora. Observem que se t é 0, E elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, nós encontramos a condição inicial, que é velocidade do bloco em t igual a 0, igual a 0. Agora, vamos ver se ao longo do tempo isso está consistente. Quando t aumenta, o que acontece? Eu vou retirar, fica 1 menos alguma coisa. E essa parcela que eu estou retirando, ela se torna menor com o tempo. Portanto, a velocidade UV vai aumentando, porque eu vou retirando cada vez menos de 1. Até que, quando o tempo é suficientemente grande, então esse termo vai para 0, e a velocidade UB fica igual a alfa sobre beta, que é o que nós chamamos de velocidade terminal do bloco. Por que ele vai atingir uma velocidade terminal constante? Porque à medida que ele acelera, à medida que a sua velocidade aumenta, a resistência viscosa também aumenta. E o peso é uma constante. Chega um momento em que o peso projetado, P seno θ, se iguala à resistência viscosa. Então, a força resultante é nula, então a aceleração é nula, mas ele está em movimento. Então, ele fica com uma velocidade constante, que é igual a alfa sobre beta. Essa é a velocidade terminal. Então, aqui está a expressão, pessoal, que nós buscávamos, que é a velocidade do bloco em função do tempo. E aí, para a gente finalizar o exercício, com o item 4, nós vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, vamos plotar o gráfico da velocidade do bloco, função do tempo. Ele sai do repouso. Quando t é 0, a velocidade é 0. E aumenta com o tempo. Aumenta de forma assintótica. E a assíntota, ele vai buscar é a velocidade terminal. Então, esse valor aqui é UB igual a alfa sobre beta. Essa é a assíntota. E ele vai buscando, então, de forma assintótica, chegar à velocidade terminal. Pela expressão, nós vemos que vai chegar à velocidade terminal quando o tempo for muito grande, for infinito.
Mas, para a prática de engenharia, tempo infinito não nos ajuda muito. Então, nós vamos definir o tempo terminal em função de uma diferença finita, né? Quando isso aqui for 1% da velocidade terminal, alfa sobre beta. Então, a gente define o tempo terminal. De tal forma que a gente consegue calcular qual é esse tempo. Então, tempo terminal. Tempo terminal, T terminal. Como é que a gente calcula isso? Olhando aqui na expressão para a velocidade, nós vamos ter que UB para T igual ao tempo terminal fica igual a alfa sobre beta, que multiplica 1 menos E a menos beta T terminal. E vamos igualar, veja bem, esse UB de T terminal é essa velocidade aqui, ó. Não chegou ainda a alfa sobre beta. Mas para obter uma grandeza finita, nós definimos como sendo essa diferença 1% de alfa sobre beta. Então, o valor da velocidade aqui, olha, é 0,99 de alfa sobre beta. Ok? Entenderam? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Posso continuar? Tá. Por mim, tranquilo. Então, vejam que nós temos alfa sobre beta e alfa sobre beta. Portanto, 1 menos E a menos beta T terminal igual 0,99. Portanto, menos E a menos beta T igual, vou passar 1 para o segundo membro, menos 0,01. Que vai ficar 0,99 menos 1. Portanto, E a menos beta T e a menos beta T é igual a menos, ou menos dá mais, 0,01. Se fazemos agora o logaritmo, nós vamos ter que menos beta T é igual a ln de 0,01. Portanto, a gente tira que T terminal, aqui estou esquecendo de colocar, né? T terminal igual a menos 1 sobre beta ln de 0,01. Observe que tem um menos, e isso dá consistente, porque o logaritmo de um número menor do que 1 é negativo. E o tempo é positivo. Então, vai ficar calculando esse logaritmo, vai dar um valor constante sobre beta. Portanto, o tempo terminal depende da constante beta. É 1 sobre a constante beta. Então, temos aí o tempo em que aproximadamente ele atinge a velocidade terminal. Aproximação de 1%. Bom, outra aplicação que a gente pode querer calcular é qual a distância que o bloco percorreu até atingir esta velocidade terminal. Qual é a distância que ele percorreu?
Bom, então nós temos cálculo da distância x de t terminal. Nós temos, então, que a variação da posição do bloco com o tempo é igual à sua velocidade. Portanto, dx dt é igual a alfa sobre beta menos e a menos beta t. Beta t. Bom, agora, basta integrar essa expressão, que nós vamos obter x do bloco função do tempo. Eu vou deixar para vocês integrar. É uma integral simples, porque envolve aqui uma constante e aqui uma exponencial de beta t. Vocês vão, então, obter quem é x função do tempo genérico. Essa é a posição. Portanto, quanto que ele percorreu? X terminal vai ser igual a x de t terminal. Mas acontece que o t terminal nós já calculamos. Basta substituir, então, na expressão, vocês obtêm quanto que ele deslocou até atingir a velocidade terminal. Isso é uma informação importante. Você vai poder, inclusive, comparar com o tamanho da placa que você está trabalhando, para ver se ela tem comprimento suficiente para atingir a velocidade terminal. Tá? Ou se você quiser projetar a bancada, com isso você sabe qual é o comprimento necessário. Ok, pessoal? Então, esse é um exercíciozinho que nós propusemos resolver na aula passada, tendo como ponto de partida a lei da viscosidade de Newton, né, que foi o que nos ajudou a avaliar qual é a resistência viscosa entre o bloco e o filme lubrificante. Tudo bem? Na aula passada eu já deixei uma listinha para vocês, então eu aguardo aí que vocês tenham dúvida e que me procurem para ir discutir. Tudo bem até aí? Com isso, então, pessoal, a gente encerra o capítulo 1 do livro texto, e aí nós vamos passar agora para o capítulo 2. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Professor, as dúvidas da lista a gente pergunta aqui no Teams para você? Pode ser no Teams, e também eu devo marcar dentro em breve uma atividade assíncrona fora do horário de aula para ser mais efetivo e até mais eficiente, porque estando vários com dúvidas, aí eu vou dar só um tempinho para vocês avançar mais nos exercícios, vão marcando as dúvidas, e a gente pode marcar um horário de atividade assíncrona, mas, na verdade, ela será em tempo real. Eu vou estar aqui na sala para poder ir trabalhando com vocês as dúvidas de vocês, tá? Mas isso não impede que, nos intervalos, vocês me procurem pelo próprio time, me mandam uma mensagem, dizendo, aí eu acho um horário, marco com você e atendo, para retirar a dúvida individualmente. Mas nós vamos também fazer uma aula, né, assíncrona para tirar a dúvida coletivamente. Ok? Professor, onde está a lista mesmo? No Teams mesmo? Tá no Teams. Veja, tem lá na aula do dia 3, me parece, foi a segunda-feira passada. Aí eu disponibilizei lá o PowerPoint da aula que a gente ministrou. E no final desse PowerPoint tem lá a listinha de exercícios. Ok? Tá. Obrigado. Não. Professor, a minha dúvida é que no final daquela lista tinha um exercício que tinha uma nominação diferente. Todos era o exercício do capítulo mesmo, e o outro tinha duas letras, não era o exercício padrão. Aí eu não encontrei esse exercício no livro. Você sabe onde é que fica?
Ah, tá bom. Pode me mandar uma mensagem e aí eu vou responder para você, porque senão agora eu vou ter que consultar aqui o livro e vai nos gastar um certo tempo. Aí me manda mensagem e eu respondo para você, tá? Ok, então. Obrigado, professor. Não, até mais. Bom, pessoal, então vamos para o capítulo 2. E é nesse capítulo que nós vamos estudar a teoria da fluidoestática. Fluidoestática. Normalmente vocês vão achar lá no livro hidrostática. Isso nos leva a uma visão limitada, porque quando fala hidro, a gente lembra de água. E parece que nós vamos estudar apenas problemas com água parada. Mas não. Nós vamos estudar para qualquer fluido. Por isso, a gente corrige, colocando, ao invés de hidrostática, a gente coloca fluidoestática. Tá? Fluidoestática. Bom, pessoal, quais são as motivações para esse tipo de teoria? A solução de problemas que envolvem fluido em repouso ou fluido em movimento não acelerado. Em ambas as situações, a gente pode tratar como sendo um fluido em repouso. Tá? Os exemplos são muitos, né? Exemplos de aplicações para esse tipo de teoria. Por exemplo, estudar barragens, válvulas, estudar superfícies imersas em fluidos, né? Superfície imersa parada, em repouso. Então, tem muitas aplicações que nós vamos ver aí ao longo desse capítulo. Bom, agora nós vamos desenvolver uma relação que nós vamos precisar na fluidostática. Nós vamos buscar aqui a relação entre os conceitos de pressão e força sobre uma partícula de fluido. Uma partícula de fluido. Então, imagine aí que nós tenhamos aqui uma partícula Lembrem que é uma partícula de fluido. É uma porção do fluido que contém um número de moléculas suficientemente grande para que a gente tenha independência das propriedades estatísticas. Isso é a hipótese do contínuo. Então, esse é o tamanho da partícula. Mas nós queremos fazer uma dedução diferencial. Então, nós vamos partir primeiro de uma partícula finita e depois vamos fazer limites com o tamanho da partícula tendendo a zero, entre aspas, de forma que satisfaça a hipótese do contínuo. Então, vamos pegar aqui uma partícula de tamanho finito. Vamos colocar os tamanhos aqui, olha. Isso é ΔX, ΔY e ΔZ. E vamos considerar que essa partícula essa porção de fluido está submetida a um campo de pressão. Um campo de pressão. Observa que se você tem uma superfície e faz atuar sobre ela uma pressão,
nós obtemos como resultado uma força. Né? Pressão vezes a área nos fornece, então, qual é a força originária dessa pressão. Então, se tem aqui um campo de pressão atuando sobre nossa parcela de fluido, nós teremos, então, forças. Por exemplo, nessa face, nós teremos aqui uma força, que é uma pressão que está atuando nesta face, que é normal ao eixo X. Então, vai ficar pressão na posição X vezes a área. A área normal a X é ΔY, ΔZ. ΔZ. E nesta face, nós vamos ter também uma pressão atuando, que é P em X mais ΔX. Que olha, se essa face que está escondida está na posição X, então nós deslocamos de ΔX. Então a face aparente está posicionada em X mais ΔX. Ó, deslocamos de ΔX. Vezes a área, que é novamente ΔY, ΔZ. Então, essas são as forças que atuam nessas faces devido ao campo de pressão. Primeira pergunta que se faz é por que nós colocamos essas forças apontando para a área? Porque aqui nós estamos falando de força relacionada com a pressão. E pressão, esse é o conceito que vocês têm que gravar bem, pressão é o resultado das colisões moleculares. Então, se nós temos uma pressão atuando aqui na mão, é porque tem colisões de moléculas atuando na nossa mão. É sempre assim, pressão é resultado das colisões moleculares naquela superfície. Colisões moleculares. Portanto, o menor valor da pressão possível, a pressão absoluta, o menor valor da pressão é zero. É quando nós não temos nenhuma molécula. Retiramos todas as moléculas, a pressão é zero. Não existe pressão negativa. Nós vamos ver aqui, a gente fala de pressão negativa do ponto de vista de pressão vacuométrica. E pressão acima da atmosférica, que é uma pressão manométrica. Conceitos que a gente vai ver na sequência. Bom, pessoal, então, da mesma forma que nós colocamos essas forças nessas superfícies, nós podemos também colocar aqui, olha, aqui nessa face, que é uma face Y, nós vamos ter aqui uma pressão P em Y, vezes a área, ΔX, ΔZ. E aqui também, P em Y mais ΔY, ΔX, ΔZ. Da mesma forma aqui, olha, P em Z, ΔX, ΔY, P em Z mais ΔZ, ΔX, ΔY. Então, são as forças que atuam na porção material devido ao campo de pressão. Existem outras forças que nós não estamos buscando agora. Por exemplo, o peso da partícula. Uma força eletromagnética. Então, são forças que nós não estamos olhando agora. Nós estamos aqui buscando a relação entre pressão e força. Pressão e força. Um campo de pressão origina força? Sim. Como é que eu calculo essa força se eu conheço o campo de pressão? É o que nós estamos buscando. Então, vamos fazer agora a avaliação da força que atua nesta porção material. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar a direção X.
direção X. Na direção X, nós vamos ter que, considere que aqui ó, está o eixo X apontando, o eixo Y e o eixo Z. Bom, então, nós vamos ter aqui, olha, a pressão P na face X, P em X, delta Y, delta Z, menos P em X mais delta X, delta Y, delta Z. Essa é a força resultante do campo de pressão na direção X. Então, isso aqui é igual a, observem, P é Newton por metro quadrado. Vezes metro quadrado sobra Newton. Isso aqui vai dar uma força na direção X. E ela tem como unidade Newton. Newton. Bom, mas eu não sei avaliar isso, eu não sei calcular delta X, delta Y. Quais são os valores disso? Tá? Eu não tenho como calcular isso. Então, eu vou fazer aqui uma... Por isso nós precisamos do cálculo diferencial. Então, daqui, pessoal, nós vamos reescrever isso da seguinte forma. P, vou escrever assim, ó, menos P em X mais delta X, menos P em X, delta Y, delta Z. Só reescrevi invertendo a ordem aqui, ó, para que a gente tenha, né, a P em X mais delta X menos a P em X. Isso já está nos remetendo ao conceito de derivada. E vou multiplicar e dividir por delta X. Isso igual à força na direção X. Força em Newton. Bom, se fazemos agora o limite, quando delta X, delta Y e delta Z tendem a zero, zero entre aspas, o tamanho da minha parcela de fluido não pode ir a zero absoluto, senão não terei mais moléculas lá dentro. E aí não tenho mais um fluido. Tá? Não tenho conceito de fluido, não faz sentido. Por isso a gente tem que preservar a hipótese do contínuo. Eu vou fazer diminuir bastante, mas não absolutamente, para que eu tenha moléculas no interior do meu volume suficiente para atender a hipótese do contínuo. Então, o limite, quando delta X, delta Y, delta Z tende a zero, nos leva a... Quando eu faço o limite aqui, ó, quando delta X tende a zero, isso leva ao conceito de derivada. Mas observem que a pressão, conforme nós esquematizamos aqui, ela muda com as três direções. Muda com X, Y e Z. Então, isso é uma derivada. O limite disso aqui, quando ΔX tende a zero, é uma derivada. Mas tem que ser uma derivada parcial, porque a pressão é uma função de X, Y, Z. Tá? Então, estou derivando em relação a X. Portanto, menos dP dx, que multiplica. Observa, quando isso tende a zero, na verdade, nós vamos fazer isso tender a um elemento com o volume dV. dV. Esse aqui é um elemento de volume ΔV. Quando eu faço ΔX, ΔY tendendo a zero, o ΔV tende a um dV. D de derivada, né? Um elemento infinitesimal. Ele é muito pequeno, mas não é zero. Isto igual à minha força Fx.
Bom, agora, como eu também não sei calcular volume infinitesimal, né, em engenharia a gente não sabe mexer com isso, não interessa, eu tenho que me livrar disso. E aí o que eu faço? Eu divido ambos os lados pelo elemento de volume. Aí eu vou ter Fx sobre dV, Fx sobre dV, observa que isso dá a comunidade Newton por metro cúbico. Newton por metro cúbico. E isso é o que nós chamamos de uma força específica, uma grandeza intensiva. Não sei se você já viu termodinâmica, mas tem os conceitos, né, de grandezas intensivas e extensivas. A F grande depende da massa, depende do volume. Mas a F dividido por dV se torna independente do volume. Então, nós vamos denominar isso aqui com a letra minúscula Fx. Isso é igual a menos dP dx. Então, essa é a Fx. Pessoal, entenderam até aí? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Está tudo claro? Eu vou deixar como exercício você repetir o processo e deduzir quem é Fy, é menos dP dy, e Fz, menos dP dz. Nós temos aí as três componentes da força. Força é uma grandeza vetorial, né? Força depende do módulo e da direção. Para você definir bem esse ente força, você precisa de duas informações, que é o seu módulo e a sua direção. Aí ela fica bem definida. Pressão é um escalar, não precisa falar direção. Basta dizer o valor dela. Bom, pessoal, então, com isso eu posso escrever agora a força na forma vetorial. F vetor tem componentes Fx, Fy e Fz, que é igual a menos dP dx, dP dy, dP dz. Portanto, escrevendo isso de uma forma mais convencional, fica menos. Como é que eu escrevo isso aqui, olha? Como é que é o nome de uma grandeza que tem 3 ou mais componentes? É uma grandeza vetorial. Mas se é um vetor, tem 3 componentes. E se eu reescrevo isso aqui, eu posso reescrever menos ddx, ddy, ddz, aplicado à pressão P. Este, pessoal, é um vetor. Quais são os seus componentes? ddx, ddy, ddz. Vocês lembram lá do cálculo? Qual é o nome disso? Gradiente. Gradiente, né? Isso é o gradiente, que a gente simboliza com esse delta invertido. Esse delta invertido é um símbolo grego que tem nome nabla, né? Então, gradiente da pressão. Portanto, olha, menos a força é menos o gradiente da pressão. Está aí o que nós buscávamos. Nós vamos colocar aqui um índice P para dizer que é uma força associada ao campo de pressão, já que a gente pode ter força também ligada ao campo gravitacional, ligado a forças eletromagnéticas. Ok? O meu fone de ouvido está dando sinal que vai acabar a bateria. Assim que acabar, eu vou ter que usar o microfone do computador.
Então, o som vai piorar um pouco, mas, enfim, dá para a gente terminar a aula, tá? Professor, Pois tem não. como você repetir o finalzinho que você falou do campo? Aqui? Isso. Tá. Até aqui tudo bem? Que eu escrevi as componentes da força igual às componentes das derivadas da pressão, né? E aí nós colocamos, veja que a pressão está comum aqui, ó. Colocamos isso em evidência. Fica, então, ddx, ddy, ddz, aplicado à pressão. Agora, quem é esse ente aqui, ó? ddx, ddy, ddz. Isso é um ente matemático, né, que tem natureza vetorial e que é conhecido como gradiente. É o gradiente aplicado a uma dada função. No caso é a pressão, então deu o gradiente da pressão. Tá? Quem escreveu aqui, ó, grade de P. Tudo bem? Bom, mas a F é igual a isso. Portanto, a F ligada à pressão é igual a menos o gradiente da pressão. O que significa isso fisicamente? Que a força que atua sobre uma partícula tem sentido contrário ao sentido do gradiente da pressão. Por exemplo, se você pega aqui uma tubulação, vamos pegar uma tubulação, esse é um tubo, vou orientar o eixo X nesse sentido, vou impor aqui uma dada pressão P em X, P em X mais L. Então, essa distância aqui é L. E vou dizer que o P em X é maior que o P em X mais L. Então, intuitivamente, para onde que o fluido desloca? No sentido positivo ou negativo de X? Ele vai para o P mais L. P mais L, porque a pressão em X é maior que em X mais L. Não é? Portanto, ele vai deslocar no sentido que a pressão cai. Se eu ploto aqui a distribuição de pressão, ela vai ter essa distribuição. A pressão está caindo. O gradiente da pressão é negativo, porque quando eu me desloco na direção X, a pressão cai. Então, o dP de X é negativo. Com ou menos, dá positivo. A F é positiva. Tudo bem? Entendi. Muito obrigado, professor. Ok. Então, esse é o motivo, pessoal, para que, fisicamente, não é? A força originária do campo de pressão tem sinal contrário ao gradiente de pressão. Isso é análogo ao fluxo de energia térmica. Se você aquece uma barra, a energia térmica migra, ela vai ser transportada dos pontos de temperatura maior para a temperatura menor. Então, tem uma lei lá conhecida como lei de Fourier, onde o fluxo térmico é menos uma constante K, gradiente da temperatura, ou menos lá. Para dizer que o sentido do vetor fluxo, ele é contrário ao sentido do gradiente. Energia migra no sentido da maior para a menor temperatura, que é esperado, isso é fisicamente esperado. Tudo bem? Então, está aqui a relação que nós buscávamos. O que a gente prometeu? Relação entre o conceito de pressão e força, que atua sobre uma partícula de fluido. Observe que a gente partiu de uma porção de fluido, uma porção finita, e estabelecemos, usando a noção de limite, nós chegamos, então, a uma expressão para a força sobre uma partícula infinitesimal. Qual o tamanho dela? Ela tem um volume dV. Um volume dV. Um volume infinitesimal. Ok, pessoal? Tá. Bom, então, esse é o ponto de partida aqui para nós estudarmos a fluidostática. Alguma dúvida até aí? Agora nós vamos estabelecer uma equação
equação de equilíbrio para uma partícula de fluido. Bom, pela segunda lei de Newton, nós temos que a massa da partícula vezes a sua aceleração dV/dt tem que ser igual à força externa que atua sobre ela. Essa é a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração igual à força resultante externa que atua sobre o corpo em questão. Segunda lei de Newton. Novamente, nós temos aqui, olha, massa. Eu não sei calcular massa de uma partícula. Tá? É muito pequeno isso, eu não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com algo que seja independente do tamanho dela. Então, eu vou dividir ambos os lados pelo volume. Então, dividindo por dV, vamos obter que massa sobre volume nos dá o que a gente chama de massa específica, quilograma por metro cúbico. Massa específica. Vezes dV/dt, a aceleração, igual à força externa dividido pelo volume, que é a força específica. Força externa. E essa força externa tem componentes do tipo força devido ao campo de pressão, mais força gravitacional, mais força eletromagnética e mais eventuais tipos de forças que atuam sobre a partícula. Bom, acho que agora vocês não estão me ouvindo mais. Deixa eu... Estamos ouvindo, sim. Tá ouvindo? Então já migrou automaticamente para o microfone do computador. Vocês continuam me ouvindo então, né? Eu estou ouvindo, sim. Ok. Se alguém tiver com dificuldade, que eu acho que a qualidade do som vai cair, tá? Porque eu estava usando um microfone que estava bem próximo aqui da minha boca. Agora eu estou falando, o computador está um pouquinho afastado. Mas eu acho que dá para a gente terminar a aula e depois eu coloco o microfone para carregar. Bom, pessoal, então observem que nós não vamos considerar para as nossas análises efeitos eletromagnéticos. Vamos considerar efeitos de pressão e efeitos gravitacionais. Isso sim nós vamos considerar. Então, para problemas de fluidodinâmica, nós temos aqui uma equação, que é ρ dV/dt igual à soma das forças. Mas nós estamos num capítulo de fluidoestática. Portanto, se a partícula está parada, esse termo é zero. Se ela está em movimento não acelerado, esse termo também é zero. Então, para problemas de fluidostática, nós temos que a força devida à pressão mais a força devido ao campo gravitacional é zero. Porque é fluidostática. Quando nós formos lá para o capítulo 3 e o capítulo 4, nós vamos ver que a aceleração não pode mais ser zero, porque nós vamos estar trabalhando com problemas de fluidodinâmica. Bom, então, concluímos aqui, olha, que a soma dessas duas forças que atuam sobre a partícula deve ser zero, para que ela esteja em repouso. Você posiciona lá um corpo dentro de uma piscina, ele vai ficar paradinho se a força-peso equilibrar com a distribuição, com a força devida à distribuição de pressão. Senão ele vai se movimentar. Logo, a força devida ao campo de pressão é menos a força gravitacional. Ok? Mas a força devida ao campo de pressão é gradiente de P.
gradiente de T. Igual menos a força peso, mas específica. É massa específica vezes o campo gravitacional. Campo gravitacional. G, pessoal, G tem unidade de metro por segundo ao quadrado. Tá? Porém, isso é apenas unidade. Em consequência dessa unidade, que lembra a aceleração, esse ente G é chamado pela comunidade como um todo de aceleração da gravidade. Mas isso não pode ser uma aceleração. Por quê? Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui parado. Eu não estou acelerado. Estou submetido a um campo gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso é apenas a unidade de aceleração. Isso não é uma aceleração. Isso é um campo gravitacional. Tá? Então, nós vamos, em consequência, chamar isso ao longo do curso, né, de campo gravitacional e não de aceleração da gravidade, que não tem nenhum sentido. Bom, então vejam que, para problemas de fluidostática, essa é a equação vetorial que nós vamos utilizar. E aí, se nós pegamos aqui um problema clássico de fluidostática, é um reservatório, colocamos aqui um fluido, esse fluido tem uma interface com o ar, esse é um fluido. Nós vamos representar sempre uma interface com esse triângulo e 3 tracinhos, isso é uma convenção, está lá nas normas da BNT. Vamos orientar aqui, pessoal, o eixo Z, eixo X e eixo Y. Eixo Z, X e Y. E vamos orientar o eixo Z de forma que ele fique paralelo ao vetor campo gravitacional G. Logo, essa equação pode ser decomposta da seguinte forma. Veja, o gradiente da pressão, dP dx, igual a componente do lado direito em x, que é menos o ρ gx, dp dy menos ρ gy e dp dz menos ρ gz. Mas se nós escolhemos o eixo Z paralelo ao vetor campo gravitacional, significa que Gx é zero e Gy é zero. Então, isso é zero e isso é zero. E isso fica igual a ρ vezes G, que é a norma do vetor G. Por quê? Porque o vetor G, em conformidade com esse sistema de eixo, tem componentes 0 em x, 0 em y e menos g em z. Menos g em z. Então, dp dz é menos ρ gz, mais gz é menos g, com menos dá mais. Então, estas são as 3 equações que nós vamos utilizar para a fluidostática. Se o eixo Z está alinhado com o campo gravitacional, significa que a interface está normal ao eixo Z. Daí,
o campo gravitacional em X e em Y é nulo. É nulo. E o campo gravitacional em Z coincide com a norma, menos a norma do vetor G. Isso porque nós orientamos o eixo Z para cima e o campo gravitacional sempre atua em direção ao centro da Terra. Está claro? Bom, pessoal, então qual é a conclusão que a gente tira dessas três equações? Que sobre um plano qualquer, horizontal, a distribuição de pressão é uniforme, é constante. A pressão não muda sobre um plano horizontal. Olha lá, a pressão não muda, dp dx é zero, dp dy é zero. E é o que a gente espera. Se você vai lá na margem de uma piscina, pega um sensor de pressão, coloca uma dada profundidade e faz uma varredura em Z constante, ou seja, num plano horizontal, você vai ver que a pressão não muda. Porque a pressão só vai mudar, vai depender da pressão atmosférica e da coluna de fluido que está sobre o seu sensor. Então, não tem mudança no plano horizontal. Esse é um princípio da fluidostática. Sobre um plano horizontal, em um mesmo reservatório e o mesmo fluido, a distribuição de pressão é constante. A pressão não muda sobre esse plano. Mas, quando eu olho dp dz não é zero. dp dz é ρg, depende da massa específica ρ, que pode até variar no espaço. O G de um gás, por exemplo, varia no espaço. Isso implica que a pressão, a variação da pressão é diferente de zero em V. E realmente, se você mergulha numa piscina, você vai sentir nos próprios ouvidos a variação da pressão. A pressão vai mudar com a profundidade. Mas se você nadar numa dada profundidade, num plano constante, você não experimenta a variação da pressão. Você experimenta aquele valor constante sobre todo o plano. Entenderam? Esse é o princípio fundamental da fluidostática. Agora, nós podemos até estender esse princípio. Se eu tenho, por exemplo, um problema de vasos comunicantes, eu tenho aqui um reservatório ligado a um outro reservatório. Aqui eu tenho um dado fluido e aqui eu tenho o mesmo fluido. Então, se nós olhamos a distribuição de pressão nesse plano e no outro reservatório, como eles são comunicantes, nós constatamos também, com base nesse princípio, que a distribuição de pressão é a mesma. Então, a pressão neste ponto é a mesma que neste ponto. Isso porque nós estamos passando de um reservatório para outro interligados, o fluido é exatamente o mesmo. Nós vamos ter uma igualdade de pressão. É um princípio, para os chamados vasos comunicantes. Ok? Bom, antes de continuar nesse contexto, nós vamos aqui conceituar um pouco mais sobre pressão. Então, vamos falar aqui sobre pressão absoluta
pressão manométrica e pressão vacuométrica. O que é isso? Vamos pegar aqui uma escala de pressão. Vamos plotar aqui a pressão em Newton por metro quadrado. E a mesma coisa dizer que é Pascal, tá? Ou em Pascal, PA. 1 Newton por metro quadrado é também conhecido como 1 Pascal. Bom, essa é a pressão absoluta. Então ela parte do zero. Aqui é o zero. Não existe pressão negativa, porque pressão é o resultado de colisões moleculares contra o seu sensor de pressão, contra uma dada superfície. Então, o mínimo valor da pressão é zero. E nós vamos trabalhar aqui com uma pressão característica, que é a chamada pressão atmosférica. Pressão atmosférica. E as pressões com as quais nós vamos trabalhar podem ser pressões que estão abaixo ou que estão acima da pressão atmosférica. Então, isso aqui, olha, essa cota aqui é uma pressão absoluta. Pressão absoluta. Mas eu posso referenciar isso com a pressão atmosférica. E essa pressão assume, então, esse valor, que é o que nós vamos chamar, então, de uma pressão vacuométrica. Vacuométrica. Veja, ela está abaixo da atmosfera. Então, essa pressão aqui, olha, que nós medimos com um dado valor, ela pode também ser medida em relação à pressão atmosférica. Então, primeiro eu meço a atmosférica, depois eu meço a pressão desejada e faço a diferença. Isso vai dar, então, a pressão menos atmosférica vai dar negativo, que é o que a gente chama, então, de uma pressão vacuométrica. Se você tem lá um reservatório, inicialmente ele pode estar com uma pressão equilibrando com a pressão atmosférica. Aí você lacra o reservatório e começa a retirar lá de dentro o fluido. Começa a exaurir. Usa um exaustor. Então a pressão lá dentro vai caindo. Vai caindo, atinge um valor absoluto positivo, porque continua tendo moléculas lá dentro, você não retirou tudo. Então tem pressão. Mas se você compara com a pressão externa, que é a atmosférica, ela está menor do que a atmosférica. Esse a gente chama de uma pressão vacuométrica. E a pressão vacuométrica pode ter valor negativo. Mas lembra, lá dentro tem moléculas. Está atuando. Então, de forma absoluta, não é negativo, é positivo. E se você compara com a atmosférica, pode dar um valor, então, negativo. Isso que a gente chama então, de uma pressão vacuométrica. Agora, se você pega esse mesmo reservatório e começa a colocar fluido lá dentro, vai pressurizando. Então, a pressão lá dentro fica superior à pressão atmosférica. Está lá. Você mede esse valor, isso dá uma pressão absoluta. Agora, se você mede este valor, isso vai dar uma pressão manométrica.
que é positiva, porque a pressão lá é maior do que a atmosférica. Então, pega a pressão menos a atmosférica, obtém a pressão manométrica. Então, nesse sentido, você pode ter 3 conceitos de pressão. Pressão absoluta, 3 conceitos. Pressão atmosférica, que é sempre medida na forma de uma pressão absoluta. Pressão acima da atmosférica pode ser dada na forma absoluta, se a pressão atmosférica é, por exemplo, 100.000 pascal, eu vou medir a pressão lá dentro do meu reservatório e vou obter 120.000 pascal, maior que a atmosférica. Quanto que vale a manométrica? 20.000 pascal, que é a pressão menos a atmosférica. Isso dá uma pressão manométrica. Agora pega o seu reservatório e retira fluido lá de dentro. Deixa ainda a molécula lá. Aí você mede isso com um instrumento que é um vacuômetro. Aí vai medir, se você mede com a pressão, com um sensor absoluto, vai medir esse valor. Você mede lá 90.000 pascal. 90 menos 100.000, que é a pressão atmosférica, vai te dar menos 10.000. Então, isso é uma pressão vacuométrica, menos 10.000. Instrumento de medida de uma pressão manométrica é conhecido como manômetro. Instrumento de medida de uma pressão vacuométrica é conhecido como vacuômetro. São instrumentos de medida de pressão. Tudo bem? Então, são os conceitos aí de pressão absoluta, pressão manométrica e pressão vacuométrica. Nós vamos precisar trabalhar com isso. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então vamos trabalhar um pouco agora com distribuição de pressão. E meios fluidos. Primeiro, nós vamos considerar os líquidos. Líquidos. Então, vamos pegar lá o reservatório. Aqui está a interface. Vamos pegar aqui um eixo Z. Eixo Z. Vamos colocar aqui o zero do Z. Bom, Z positivo, Z negativo. E vamos considerar que aqui atua a pressão atmosférica. Atmosférica. Quando está atuando aqui. Nessa superfície líquida, toda essa pressão atmosférica. Eu gostaria de avaliar qual é a pressão em uma dada profundidade H. Qual a pressão em uma dada profundidade H? Bom, nós vimos então que eu tinha escrito lá acima dP dV igual a ρg. dP dV igual a ρg. Eu tinha escrito com derivada parcial. Agora eu vou escrever com derivada ordinária. Porque se meu reservatório está com a superfície livre normal ao campo gravitacional, então a pressão não muda com x e não muda com y. Nós vimos que dP dx é zero, dP dy é zero. Portanto, a pressão é uma função só de z. E aí eu não preciso mais usar a derivada parcial, eu uso derivada ordinária. Então, dP dz igual a ρg. Que nós vamos
denotar isso por gama. Então, ρ é massa específica. Massa vezes campo gravitacional nos dá um peso específico. Nós vamos denominar de gama. Então, ρ é quilograma por metro cúbico, vezes metro por segundo ao quadrado, nos fornece, então, o peso específico, Newton por metro cúbico. Peso específico, Newton por metro cúbico. Portanto, eu posso, então, separar aqui, olha, dp igual gama dz. Gama dz. E eu quero conhecer quem é P de Z. Olha lá, P de Z. Para isso, nós vamos integrar a integral de. Aqui tem o P numa dada cos Z. Vamos ter, então, a pressão mudando de P de Z até a pressão atmosférica em relação à superfície líquida. Integral de menos Z até zero. Menos Z até zero. Nós vamos ter que P, a integral de dP, é a própria pressão. E para os líquidos, pessoal, nós vamos considerar que o ρ seja constante, porque normalmente ele varia muito pouco. Para você variar a massa específica da água em 1%, você precisa aplicar uma sobrepressão de centenas de atmosferas. Tá? De uma sobrepressão muito grande para variar 1% da sua massa específica. Então, para os líquidos, é bastante razoável a gente considerar que o ρ seja uma constante. Tem que tomar cuidado, porque se a gente vai trabalhar na Petrobras, como eles trabalham com profundidades muito elevadas, essa variação de massa específica da água com a pressão torna relevante. É preciso computar a variação do ρ com a profundidade. Então, daqui nós vamos retirar que o gama vai ser uma constante, vai sair da integral. Então, isso aqui vai ficar igual a gama integral de menos z até z. Na verdade, aqui nós vamos colocar, olha, z igual a menos h. Menos h. Gama dz até zero. Então, a integral de dp dá a pressão. Pressão variando de P de Z até PA. Então, nós vamos ter PA menos P de Z. No caso aqui vai ficar Z igual a H, né? Então, vai ficar P de H igual a zero menos H, mais H. Nós vamos retirar aqui que menos P de H igual a menos a pressão atmosférica mais aqui falta o gama. Gama H. Vamos voltar lá, que eu acho que no final trocado.
G, DTDZ, tá certo? Eu trouxe para cá. DTDZ igual a G, é igual a K. Tá ok. Então vamos ver onde é que eu errei aqui no final. DT, variante TGZ. Z igual a H. Tá, então aqui fica variando de Z igual a H, não menos H. Eu vou partir deste ponto até zero. Então vai ficar aqui zero menos zero menos H. O que vai variar é Z, variando de 0 até H. Então vai ficar 0 menos H, que é menos gama H. E aí sim nós vamos obter o resultado correto, porque a pressão tem que aumentar quando você mergulha. Então, menos T de H igual a menos T atmosférico menos gama H. O que implica que T na profundidade H igual a pressão atmosférica mais gama H. Então, quem está nesse ponto experimenta a pressão atmosférica. Quem desce até H experimenta a pressão atmosférica mais a pressão relativa a essa coluna de fluido, que é gama vezes H. Observe que gama tem unidade de Newton, gama, Newton por metro cúbico, vezes metro, resulta em Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão, gama H. Então, se você está a uma profundidade H qualquer, qual é a sobrepressão que você experimenta, além da atmosfera? O produto do gama vezes essa profundidade. Isso vem do princípio fundamental da fluidistática estática que nós estamos usando. Pessoal, tudo bem até aí? Ok? Então, isso é a distribuição de pressão em um meio líquido. Bom, vamos usar isso aí para a gente revisar como é que funciona um barômetro. Todo mundo lembra como funciona um barômetro? Preciso revisar ou não? Alguém? Fica mais fácil eu perguntar. Alguém gostaria que eu revisasse o conceito de barômetro? E se não precisar, eu já avanço. Alguém gostaria? Se ninguém responder, eu vou avançar. Por favor, professor, se puder revisar. Oi? Se puder revisar. Okay. Pode revisar. Vamos revisar então. Então vamos ver aqui o conceito de barômetro. O barômetro serve para a gente medir a pressão atmosférica de um dado ambiente. Como é que funciona o barômetro? Esquematicamente da seguinte forma. Nós temos aqui um reservatório. Colocamos aqui um fluido. Pegamos um tubo
tubo e preenchemos com um dado fluido, com o mesmo fluido do reservatório. E vedamos isso de tal forma que a gente possa imergir esse tubo de ponta cabeça. Está lá o tubo. O fluido vai então descer, até um dado nível e vai ser então equilibrado. E algumas moléculas vão evaporar. Aqui atua a pressão atmosférica que nós queremos medir. E aqui vai atuar uma dada pressão, vamos chamar aqui de P0, porque vai ter moléculas aí, evapora algumas moléculas. Bom, agora nós vamos usar o princípio da fluidostática. Veja que a pressão neste ponto tem que ser igual à pressão neste ponto. Porque nós estamos no mesmo fluido e em reservatórios comunicantes. Então, vamos chamar isso aqui de ponto atmosférico, e aqui um ponto 1. Ponto 1. Então, a pressão atmosférica fica igual à pressão P1. Agora aqui nós temos uma altura de fluido que está atuando sobre o ponto 1. Então a pressão P1 vai ser igual a P0 mais essa coluna, a pressão correspondente a essa coluna desse fluido. É o fluido F. Vai ficar gama do fluido vezes H. Portanto, a pressão atmosférica igual a P0 mais gama do fluido vezes H. Essa é a expressão para a pressão atmosférica. Agora, quanto menor for a pressão de vaporização do fluido, menor será esse P0. Se você pega água, esse P0 assume um dado valor. Se você pega mercúrio, esse valor P0 vai ser muito menor. De forma que a gente pode desprezar esse P0. Porque eu não sei medir isso, eu estou querendo medir a pressão atmosférica. Eu teria que conectar isso aqui a um outro sistema de pressão. Então, nós vamos dizer que isso é aproximadamente zero e vamos trabalhar com fluidos barométricos apropriados. O que é mais utilizado é o mercúrio, porque ele tem uma pressão de vaporização muito baixa. Poucas moléculas vão saltar ali. Então, esse P0 é muito pequeno para o mercúrio. Portanto, a pressão atmosférica fica igual a gama do fluido vezes o H. E você pode também medir pressão atmosférica sobre gama igual a H. Observa que o lado esquerdo tem Newton por metro quadrado, pressão, dividido por Newton por metro cúbico. Isso resulta em metro.
o H. Então, é frequente a gente expressar a pressão atmosférica dividida pelo peso específico do fluido. Isso vai dar tantos metros, ou milímetros. Daí, no barômetro, é frequente a gente dizer, olha, a pressão atmosférica hoje é tantos milímetros de mercúrio. Você pode medir, então, conhecendo o campo do mercúrio, você mede aí em Pascal. Mas você pode também expressar, e é bastante habitual, expressar isso aí como milímetros de Hg. Calcula em metros, converte em milímetros. Normalmente a pressão atmosférica em Uberlândia em torno de 760 milímetros de Hg. Né? Mas varia com o próprio clima. Pessoal, tudo bem? Entenderam como é que funciona o barômetro? Então, é assim que ele é montado. E a gente mede em coluna, milímetros. Fez a leitura, você já tem a pressão em milímetros. Eu não quero, eu quero em Pascal. Tá bom, multiplica pelo gama do fluido. E aí o barômetro, né, quem construiu o barômetro tem que dizer, olha, eu usei o líquido tal como um líquido barométrico. Normalmente é mercúrio. Porque também a água é mais leve, aí daria uma leitura muito grande. Né? 13 vezes maior. Se você ler 760 milímetros de Hg, que é quase 1 metro, em água, você leria 8 metros de água. Então, precisaria de um tubo muito grande para equilibrar a pressão atmosférica. Não é praticável isso. Né? Você tem um barômetro que você tem que subir uma escada para fazer leitura. Entenderam? Ok. Bom, pessoal, nós vamos agora avaliar, nós já vimos como que calcula a distribuição de pressão no meio líquido. Então, vamos agora olhar como é que isso funciona para o meio gasoso. Aqui, líquido, 2, meio gasoso. Meio gasoso. Então, vejo que para o meio gasoso, o ρ é diferente de uma constante. Né? A massa específica, por exemplo, do ar na atmosfera terrestre muda muito com a altura. Então, ele não pode ser considerado constante. Por outro lado, você pode usar, se esse gás pode ser aproximado como um gás perfeito, você pode associar a pressão com o ρ e a temperatura. Pressão é ρ, RT. Isso para gases perfeitos. Gases perfeitos. Ok. Mas nós tínhamos concluído que dTdz é igual a menos gama. Que é igual a menos ρg, que é igual a menos T sobre RT vezes G. T sobre RT vezes G. Porque ρ é T sobre RT. Com isso, então, observa que nós passamos assim com a expressão de T mudando com a altura, T mudando com Z. T mudando com Z e com a própria dTdz vai depender da pressão também e da temperatura. Então, dTdz
é igual a menos P sobre RT vezes P. E agora, para resolver isso aqui, como é que é a distribuição de P com Z? Nós vamos ter que saber como muda a temperatura, função da posição da elevação que nós estamos olhando. E esse tipo de ensaio já foi realizado usando balões atmosféricos, né? Então, nós pegamos a superfície da Terra e subimos na vertical, eixo Z. Como que P muda com Z? Isso foi feito de forma experimental, soltando balões de ensaios atmosféricos, e a gente obtém uma distribuição de temperatura, função de Z, da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui o livro. Bom, na aula que vem, nós vamos detalhar isso, já está na hora de eu encerrar. Mas só para adiantar um pouco, aqui nós temos na superfície da Terra, ou seja, Z igual a zero, superfície da Terra, Z igual a zero, então a temperatura média do planeta é em torno de... os valores corretos eu vou colocar na aula que vem, porque eu não lembro de cabeça. Depois isso muda linearmente, caindo a temperatura. Depois isso fica constante. Isso aumenta mais ainda, fica constante e começa a cair. Isso em função da posição que a gente se encontra, né, nas camadas inferiores, à medida que vai subindo, chega um dado momento, e a temperatura começa a cair de novo. Aí você já está saindo da atmosfera terrestre. Então, observe que nós vamos ter que desenvolver esse cálculo de P função de Z em função da forma que a temperatura muda com o Z. Porque o dp de Z agora depende da distribuição de temperatura. Então, tem que dar o T de Z para integrar. Se eu for nesse T de Z, eu tenho aqui uma expressão, uma equação diferencial que é P e Z, e constante. Ok, pessoal? Então, como o nosso tempo já terminou, já é 12h20, aí amanhã a gente dá sequência e nós vamos encontrar a distribuição de pressão na atmosfera terrestre. Tudo bem? Então, é isso por hoje. Bom almoço. E qualquer dúvida aí na lista 1, vocês podem me acionar, tá bom? Até mais. Falou, professor. Até mais. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado, até mais. Bom almoço. Valeu, até mais. Tchau, professor. Obrigado. Bom almoço. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau.